E aí, galera do SEMI, beleza? Como vai a quarentena aí? Então, dando sequência genética, essa aula de herança e sexo, eu não vou falar dos tipos de herança, né, que estão relacionadas ao sexo. É uma introdução, depois a herança ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo, o Vila vai passar para vocês. Então vamos lá. O que a gente vai falar aqui é sobre os cromossomos sexuais e a determinação sexual, né? Então, assim, ó, o cariótipo humano ele é formado de 44 cromossomos autossômicos, certo? Mais XX, que é um par sexual, XX se for mulher, ou XY se for homem. Então, aqui está o cariótipo. Ele é feito uma foto dos cromossomos na célula na fase de metáfase, né, que é a divisão celular, quando os cromossomos atingem o grau máximo de espiralização, né? E aqui a gente observa o XX, que são esses dois últimos cromossomos aqui, certo? E aqui, ó, o último par aqui, ó, é o X e um cromossomo diferente, que é o Y. Então, os cromossomos X são homólogos e o cromossomo XY não são homólogos, certo, galera? Então, vamos lá. A determinação sexual. Eu vou explicar isso através dessa questão aqui. Ou melhor, vou explicar e já vou aproveitar essa questão. Então, assim, ó, existem 4 tipos de determinação sexual. Desculpa, XY, X0, ZW e Z0. Como é que funciona? A determinação sexual XY, desculpa, né? A gente está falando dos animais de maneira geral. Então, XY é o macho e XX é a fêmea, certo? Como o macho é XY e a fêmea é XX, significa que o macho produz 2 tipos de espermatozoide por meiose. Espermatozoide X, espermatozoide Y, 50% de cada. E as fêmeas produzem óvulos todos iguais, carregando o cromossomo X, certo? O sistema X0, ele é um sistema que é parecido com o XY, mas daí funciona assim, ó. Machos têm apenas um cromossomo X e as fêmeas têm 2 cromossomos X. Na hora da meiose, de produzir gametas, os machos vão produzir 50% dos gametas com esse cromossomo X e o outro 50% sem nada. Por quê? Porque eles têm os pares de cromossomos autossômicos que se separam, mas eles não têm um par sexual, eles têm um só. Então, na hora da meiose, uma das células fica com o cromossomo X e a outra fica sem nenhuma. Certo? Agora pensa que vai ter espermatozoide sem cromossomo X e espermatozoide com cromossomo X. E as fêmeas produzem óvulos com cromossomo X, todos. Certo? Então quer dizer o quê? Se um espermatozoide que não tem cromossomo X fecunda um óvulo, o indivíduo vai ter só um cromossomo X, ou seja, vai ser macho. E se um espermatozoide que carrega o cromossomo X fecunda um óvulo que também carrega o cromossomo X, daí o que vai acontecer? O indivíduo vai ser fêmea, porque vai ter XX. Então quer dizer o quê? Em ambos os casos, o macho é heterogamético e a fêmea é homogamética. Como assim? Tanto no XY como no X0, o macho produz 2 tipos de espermatozoide, X e Y, ou no caso, X e sem nenhum cromossomo sexual, certo? E as fêmeas produzem apenas óvulos X. O ZW, ele é chamado de ZW porque daí é o contrário, a fêmea é ZW e o macho é ZZ. Então todos os espermatozoides do macho carregam Z e 50% dos óvulos carregam Z e 50% dos óvulos carregam W, certo? O sistema Z0, daí o macho é ZZ, daí 50% dos óvulos, a fêmea é Z0, só tem Z. Então 50% dos óvulos carrega Z e 50% não carrega nada. Se o espermatozoide fecunda um óvulo com Z, vai ficar ZZ, vai ser macho. Se o espermatozoide que tem o Z fecunda o óvulo que não tem o cromossomo sexual, vai ter só um Z, daí vai ser fêmea, certo? Então, resumo da história, machos heterogaméticos no sistema XY e X0 e as fêmeas são heterogaméticas no ZW e no Z0. Beleza? O diagrama a seguir está dividido em 3 segmentos, 1, 2 e 3, os quais contêm conceitos relacionados aos diferentes sistemas de determinação do sexo. Com relação a esses segmentos, pode-se afirmar. Bom, isso aqui não estava na questão, tá, galera? Isso é o que vocês têm que saber. Então, aqui no item 1 está dizendo que o sistema XY, os machos têm um cromossomo X e um Y. Está aqui, ó, sistema XY, o macho tem um X e um Y. Certo? No sistema X0, as fêmeas têm apenas um X. Não, não. No sistema X0, que está aqui, ó, as fêmeas têm 2X. Então o item 1 está errado. Sistema Z0.
Tá aqui, ó, o sistema Z0. As fêmeas têm apenas um cromossomo Z. Verdade. E os machos têm um par de cromossomo Z. Verdade. O item 2 está certo. Sistema ZW. Os machos têm um par de Z. Verdade. E as fêmeas têm um cromossomo Z e um cromossomo W. Verdade. Então, o item 2 e 3 estão corretos. Certo, galera? Bom, existem algumas espécies que têm outro tipo de determinação sexual, certo? Como, por exemplo, muitos insetos, o sexo é determinado pela partenogênese. Bom, o que é partenogênese? É quando um óvulo não fecundado se desenvolve, certo? Um óvulo não fecundado se desenvolve. Tá aqui, ó. O óvulo sem fecundação desenvolve um indivíduo. E esse indivíduo, no caso das abelhas, é do sexo masculino. Então, os zangões surgem por partenogênese, ou seja, de óvulos não fecundados. E todos os óvulos que forem fecundados pelos espermatozoides de um macho, do zangão, vão gerar fêmeas, certo? Então, as fêmeas são 2N e os machos são N. É isso que determina o sexo aqui. Beleza, galera? As fêmeas, elas produzem óvulos por meiose, claro, porque as fêmeas são 2N, a rainha, né, que é fêmea fértil, é 2N, produz óvulos por meiose, e os machos, como já são N, vão produzir seus espermatozoides por mitose. Beleza, galera? O que determina ser operária e rainha é o mel que a larva se alimenta. Então, assim, as abelhas botam os seus ovos, as rainhas, nos favos. E depois é produzido mel, né? Daí a larva nasce e se alimenta de mel. Se essa larva se alimenta do mel da operária, ela vai ser uma operária. Se ela se alimenta da geleia real, ela vai ser uma rainha. O que tem de diferente? Hormônio feminino. É porque a rainha tem ovários desenvolvidos. Então, o mel que ela produz tem hormônio feminino que faz os ovários desenvolverem. As operárias, elas não têm ovário desenvolvido, então o mel delas não tem hormônio feminino. Então quer dizer que as larvas que se alimentam de um mel sem hormônio feminino não vão desenvolver seus ovários e, portanto, serão. Certo, galera? Então, assim, ó, são os hormônios femininos que fazem a rainha ser maior, tal. Beleza? As operárias não produzem hormônios, por isso são menores. Os zangões, eles produzem gametas, são férteis. Todos os zangões são férteis, certo? Beleza, então é isso aí, partenogênese. A determinação do sexo em animais pode não estar relacionada à presença de cromossomos sexuais. Em alguns casos, o sexo é determinado pelo número de conjuntos cromossômicos, sendo as fêmeas com 2 conjuntos e os machos com apenas um. Dessa forma, é possível afirmar que, quando fêmeas têm 2 conjuntos e machos têm um apenas, é o caso das abelhas. As fêmeas não necessitam que haja fecundação? Não, da fecundação surgem fêmeas. As fêmeas produzem gametas a partir do mecanismo de mitose? Não, as fêmeas são 2N e produzem gametas por meiose. Os machos terão sempre metade do número de cromossomos da fêmea? Verdade, porque ele se desenvolve de óvulos não fecundados. Os machos terão sempre um cromossomo a menos? Não. Um cromossomo a menos, não. Um conjunto inteiro a menos. Um cromossomo a menos seria 2N menos 1, certo? Um conjunto inteiro a menos é N. Beleza, galera? Daí, uma outra questão. Ilustração sobre a formação dos diferentes componentes de uma colmeia. Os processos biológicos ocorridos em 1, 2 e 3 são denominados respectivamente 1. Produção de gametas, gametogênese ou meiose, né? Então pode ser aqui, porque é fêmea, né? Então é ovogênese, ou pode ser aqui, só não pode ser mitose. 1. Daí, 2. 2 é a fecundação. Daí tá aqui, ó, fecundação. Pode até ser fertilização também. Então ficamos entre essas duas aqui. Não é desenvolvimento embrionário, é desses dois aqui. E 3 é a partenogênese. Então tá aqui, ó, partenogênese. Quando um óvulo fecundado se desenvolve, partenogênese. Beleza, galera? Então tá aí. Bom, não sei se vocês já ouviram falar que existe uma diferença da célula masculina para a feminina com relação a uma mancha que aparece no núcleo de uma célula feminina quando testado em laboratório. Então deixa eu explicar melhor. As mulheres, elas têm XX, os homens têm XY, certo? Um desses 2 cromossomos X da mulher vai ficar inativo. Daí ele não se desespiraliza. Na fase de intérfase, quando tem o núcleo, a carioteca,
Dentro desse núcleo, o material genético está sob tá sob a forma de cromatina, ou seja, não sob cromossomo, não está sob a forma de cromossomo espiralizado, está sob a forma de cromatina, ou seja, ele está todo desenrolado, super fino, mas assim super mesmo. Não tem como ver ao microscópio óptico a cromatina. Dá para ver o cromossomo, que é quando a cromatina está toda condensada, certo? Então, assim, ó, como um dos cromossomos X das células femininas fica condensado, se você jogar um corante para DNA, o que vai acontecer? Vai corar tudo que é DNA. Só que o que vai dar para ver é o cromossomo. A cromatina não vai dar para ver mesmo corada, porque ela é muito fina. O cromossomo vai dar, vai aparecer uma mancha, certo? Se você pingar esse corante na célula masculino, não vai fazer mancha nenhuma, porque todo o material genético masculino está em forma de cromatina, certo? O X e o Y estão na forma de cromatina. Então é assim, ó, o corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual, é igual ao número de cromossomo X menos 1. Ou seja, a mulher tem XX, então ela tem uma cromatina sexual. Se ela tiver XXX, que é possível naquele triplo X, que é uma síndrome, né, do triplo X, que é quando a mulher tem 3x, ela vai ter daí duas cromatinas, porque só um X vai ficar ativo e vai ficar dois inativos. Então vão aparecer duas manchas, certo? Homem pode ter cromatina sexual? Sim, quando ele tem síndrome de Klinefelter, porque ele tem dois cromossomos X e o Y, né? Um dos cromossomos X fica inativo e, consequentemente, fica corado, certo? Esse teste de corar a célula serve para provar que aquele corpo, aquele indivíduo é do sexo feminino. Isso é muito comum no esporte. Olha só essa questão. O teste da cromatina sexual, usado em competições femininas, revelou numa atleta a presença de dois corpúsculos de Barr. Agora, por que fazem esse teste? Porque existem homens que querem correr as provas femininas, querem competir nas provas femininas, porque levam vantagem, certo? Pelo corpo, testosterona, o músculo se desenvolve mais, geralmente ele é maior, mais forte, certo? Então, já existiu várias tentativas de fraude na história do esporte, olímpico inclusive. Então, quando uma mulher se inscreve, ela faz um teste de cromatina para ter certeza que não é um homem, beleza? Então, assim, ó, não é exigido de todos os atletas, mas assim, a comissão ela julga assim pela aparência, certo? E fala assim, ah, vamos pegar aquela mulher para fazer teste de cromatina. Daí faz o teste de cromatina. Se ficar corado, se tiver uma mancha, a cromatina sexual, o corpúsculo de Barr, realmente é uma mulher. Se não tiver, é fraude. Beleza? Então, observe assim, ó. Pode-se concluir que a atleta apresenta uma anomalia cromossômica. Por quê? Porque revelou dois corpúsculos. Qual é a anomalia? Então, assim, para ter dois corpúsculos significa que ela tem três cromossomos X. Então, só pode ser a letra C. A mulher com síndrome de Turner, ela não vai ter o cromossomo, a cromatina sexual, porque ela só tem um cromossomo X. Mas daí ela tem como provar, né, no caso, se precisasse fazer esse teste de feminilidade, ela teria como provar que tem síndrome de Turner. Beleza, galera? Certo? Através de um cariótipo daí. É um exame um pouco mais difícil do que simplesmente o teste da cromatina, né? Porque o cariótipo tem que pegar a célula, induzir a reprodução, tirar uma foto, ver os cromossomos. Eu já tive que passar por isso com um filho, demorou 40 dias para sair o resultado. Da cromatina, você pode passar uma espátula na mucosa, passa na lâmina, bota a lamínula, joga o pigmento, bota a lamínula e observa a lâmina no microscópio. Se as células que estiverem ali aparecerem o corado ali, né, porque aquele corante ele só pega no DNA, né, então é feito na hora o teste, é muito mais rápido. Beleza, galera? Então, olha só, a cromatina sexual tem a ver com a pigmentação de algumas cores em gato. A cor amarela e a cor preta, elas são determinadas por um gene que se encontra no cromossomo X. O gene, chamamos de gene A, no cromossomo X, o gene A determina a pigmentação amarela. O gene P, que também está no cromossomo X, determina a pigmentação preta. Então entendam uma coisa, galera.
de cada célula que uma mulher tem, não é o mesmo cromossomo X que está inativo, certo? Porque você herdou o cromossomo X, um do pai e um da mãe. Em algumas células é o da mãe que está inativo e em algumas células é o do pai. Então o que acaba acontecendo com o gato heterozigoto, uma gata heterozigota, ela tem o genótipo. Ela tem dois cromossomos X. Um dos cromossomos X carrega o A e o outro o P. Então quer dizer o quê? Em algumas partes do corpo, o XA está ativo, em outras o P está ativo, o XP está ativo. Daí o que acaba acontecendo? Ela fica toda malhada, né? Então ela pode ter a cor branca, né? Branco daí não tem a ver com isso, tem a ver com outro gene. Mas daí assim, misturado no branco, daí ela pode ter o amarelo e o preto, certo? Só fêmeas podem ter amarelo e preto juntos. Por quê? Né? No caso dessa gata malhada, o genótipo dela é XA, XP. Se ela tiver XA, XA, ela vai ser, no caso, branco e amarelo apenas. Se ela tiver XA e XP, ela vai ser branca com preto apenas, né? Se ela tiver XA e XP, ela vai ter amarelo e preto. Branco, amarelo e preto, vai ser tricolor, né? E se ela tiver XP, XP, ela teria o branco com o preto só, certo? Se não tiver o gene para o branco, daí vai ser toda preta ou toda amarela, né? Entende? Ou preta e amarela, sem o branco. Mas a cor amarela e a cor preta são determinados por genes do cromossomo X. Por que não tem como um macho ser? Porque o macho não tem XX, ele tem XY. Ou seja, ou ele vai ter XA, ou ele vai ter XP. Não tem como ele ter os dois, porque o outro cromossomo é o Y. Então, se você vê uma gata que tem amarelo, um gato que tem amarelo e preto, você já sabe que é uma fêmea. Certo, galera? Então tá. Essa foi a aula e eu vou deixar para vocês uma listinha de lá nos estudos. Só um pouquinho aqui, não sei por que sumiu aqui. Tá aí, ó, a listinha dos estudos, beleza? E até a próxima, galera. Valeu!